Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos fazendo a nossa leitura das lições bíblicas, a revista Adulto do primeiro trimestre de 2024, que traz o tema O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Iremos fazer a leitura da lição de número 2, do dia 14 de janeiro de 2024. Traz o tema Imagens Bíblicas da Igreja. O objetivo da lição é elencar as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo, pontuar as imagens que descrevem a função da Igreja e explicar as imagens da Igreja como habitação de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Éfesos, capítulo 5, o versículo 25 ao 32, e também em 1 Pedro, capítulo 2, o versículo de 9 ao 10. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a palavra da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membro do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O texto áureo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 9. A verdade prática, por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. A palavra-chave, imagem. A Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. Assim, podemos contemplar imagens ou figuras que retratam um relacionamento que descrevem a função ou mostra que de forma a Igreja é habitação de Deus. Por isso, nessa lição, estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo, que comunicam o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. No tópico 1, imagem que descreve um relacionamento. A noiva de Cristo. Sem dúvida alguma, a imagem da Igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a da esposa para representar a Igreja. Primeiramente, a Igreja é descrita como uma virgem pura, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Convém destacar que a palavra grega parthenos, traduzida em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. A esposa de Cristo. Paulo retrata também de forma vívida a imagem da igreja como esposa. Éfesos capítulo 5, versículo 25 e 26. Assim como é destacada a pureza da noiva, é também a da esposa, mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a Igreja
é fundamentado no amor. Cristo amou a igreja. Éfesos capítulo 5, versículo 25. Não é como um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, na realidade do amor que se entrega e se sacrifica. Cristo cuida da igreja e zela por ela porque a ama. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja deve ser o parâmetro para o relacionamento de todos os casais cristãos. Rebanho de Deus. Quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou. Atos capítulo 20, versículo 28. Aqui, a igreja é retratada como um rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. As palavras de Pedro devem servir de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra o que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser o modelo para o rebanho de Deus. No tópico 2, a imagem que descreve função. Ponto 1. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, e Isaías 43, versículo 3, da mesma forma Deus possui um povo debaixo do novo pacto. 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 9. Parte A, geração eleita. A palavra grega gênus, traduzida aqui como geração, também possui o sentido de raça. O Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto judeus quanto gentios fazem parte de uma só geração ou raça por causa do que eles têm em comum. Não há distinção de raça, cor, sexo ou status social. Em Cristo, todos formam a geração eleita. Parte B. Sacerdócio real. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes de forma que formam a igreja de Cristo como os que exercem um sacerdócio real. 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 9. Essa imagem vem do antigo sistema sacerdotal levítico. Na antiga aliança, Deus escolheu uma família, a de Arão, para oficiar como sacerdotes. Da mesma forma, ele fez na nova aliança. Contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio e o exercício debaixo da antiga aliança e aquele exercido na nova aliança. Ali, essa função era reservada apenas para uma tribo, a de Levi. Dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a de Arão. Por outro lado, debaixo da nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar um incenso, isto é, de exercer um ministério de oração e intercessão diante de Deus. Salmos, capítulo 141, versículo 2. Parte C. Nação santa e um povo adquirido. 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 9. Ambos os termos vêm adjetivados mostrando o que essa nação e esse povo eram, representavam e deveriam ser. Não era uma nação ou um povo qualquer, era uma nação santa e um povo adquirido para Deus. Essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo. Ponto 2. Corpo de Cristo. Essa é uma das imagens mais fortes e frequentes no Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo vivo. A analogia da igreja como um corpo é muito significativa, primeiramente porque retrata a harmonia e unidade que há no corpo. No corpo humano, tudo está em seu devido lugar.
1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 12. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 21, 22 e 25. Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo que os demais. Todos são necessários. A variedade de órgãos, membros e funções constitui a essência da vida física. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio no corpo, assumindo as funções dos outros. Um corpo constituído por um só órgão seria uma monstruosidade. Tópico 3. Imagens que descrevem a habitação. Ponto 1. Santuário de Deus. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica, não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ela é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. A igreja é retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 19. Mas na sua forma cooperativa, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus. 1 Coríntios, capítulo 13, os versículos 16 e 17. Isso também significa que Deus habita a igreja. Ele é seu templo. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há em se profanar o santuário de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3 e o versículo 17. Ponto 2. Casa de Deus. A igreja é descrita como sendo a casa de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 15. Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como a casa ou família de Deus. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade, esta está a família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. O inverso também é verdade. Famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Por trás de muitos problemas sociais está a destruição familiar. A recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral que deve nortear seu comportamento na sociedade. Ponto 3. O privilégio de ser igreja. À luz do que estudamos nessa lição, podemos fazer algumas considerações. A primeira, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus e, por isso, eles fazem parte do seu rebanho. Segundo, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus, perante o mundo. E, finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Conclusão. Nesta lição, aprendemos através de imagens bíblicas o que a Igreja é e que importância ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a Igreja, tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na Igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Agora vamos revisar o conteúdo. Irei fazer as perguntas, vocês vão pausando ao fim de cada pergunta e respondendo, para ver o que vocês aprenderam. De acordo com a lição, como a igreja é descrita primeiramente? O que a metáfora do rebanho de Deus ilustra? O que o Novo Testamento mostra a respeito da geração eleita? O que a expressão corpo de Cristo retrata? Como a igreja é retratada em sua forma cooperativa? O vocabulário, a palavra cooperativo
é relativo ou próprio de uma corporação, um conjunto de pessoas com alguma finalidade.